Sem o Vasco não existe Flamengo. Ah, que isso, Mego? Ficou maluco? Não, não fiquei não. Fica nesse vídeo que eu vou te provar por que sem o Vasco não existe Flamengo. Os torcedores do Flamengo vivem dizendo que o Vasco é tão insignificante, né? Que o Vasco não significa nada, que o Vasco está tantos anos sem ganhar títulos, que o Vasco não ganha ninguém, que o Vasco é time de Série B e, portanto, nos criticam quando nós comemoramos um empate em cima do Flamengo, nas circunstâncias que foi, né? Pelo Flamengo estar ganhando de 2-0, ter um pênalti totalmente duvidoso, que para mim não houve, né? Pode você falar que houve ou não houve, até comenta aqui se você acha que houve ou que não houve, comenta aqui, houve pênalti. Mas quando na frente do Bandeirinha, o Adson sofreu uma falta, o Bandeirinha não deu. Dois jogadores do Flamengo puxaram o Andreas Gomes, o árbitro não deu. E vocês ficam falando. Me lembro de quando na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, vocês falaram que era melhor perder por Bayern de Munique do jeito que o Flamengo perdeu e jogou do que ganhar do Paris Saint-Germain do jeito que o Botafogo jogou e ganhou. Isso não é ser medíocre, isso não é ser patético, e fazendo alusão de que o único time carioca que não estava naquele Mundial era o Vasco da Gama. Está no Mundial para quê? Para ser eliminado igual vocês foram? Patético, jogando futebolzinho de merda, dizendo que jogaram de igual para igual com o Bayern de Munique. Por isso eu vou te pedir, se você caiu aqui nesse vídeo por conta da capa e do tema, me diz o seguinte: sem Vasco existe Flamengo? Sem o Vasco existiria o Flamengo? Sem o Vasco o Flamengo seria desse tamanho? Então salve, salve família vascaína, nós está aqui nesse vídeo para mostrar a hipocrisia dos torcedores vascaínos, que dos vascaínos não, dos flamenguistas, lógico, foi mal, dos torcedores do Flamengo, que nunca dão mérito para nenhum adversário, seja ele quando ganha do Flamengo ou quando empatam com o Flamengo. Todos os adversários que ganham do Flamengo e empatam com o Flamengo, eles dizem que foi o Flamengo perdeu para si mesmo, perdemos para nós mesmos, demos um mole e não poderíamos ter perdido. Nunca vem elogiar e dar mérito, dar crédito para o time que ganha do Flamengo. É sempre a mesma história. Ah, parabéns pelo título, empatamos com o Flamengo. Parabéns pelo título, ganhamos do Flamengo. Antes do jogo, eu havia dito que iria ser desse jeito que foi. Quem não acredita, assiste os vídeos que tá para trás, já deixa seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder. Eu não gostaria de estar fazendo esse vídeo para falar sobre esse assunto. Eu gosto de vir aqui dar notícia, dar informação, comentar notícia e informação, mas eu não consigo. Hoje é terça-feira, o jogo foi domingo, já se passaram 2 dias e é o mesmo tema que vocês ficam abordando e falando do Vasco, fazendo videozinho, alusando que, perdemos porque demos mole no final. Perdemos não. O Vasco é o único time no Brasil que tem essa capacidade e não adianta falar que não. Diz aqui se você concorda com o que eu vou falar. O Vasco é o único time no Brasil que tem o poder de virar uma situação negativa, né? Porque pouquíssimos times perdendo de 2-0 conseguem chegar ao empate e quem sabe a vitória. E para lembrar vocês, todos esses times que estão no G4 do Campeonato Brasileiro, o Vasco não perdeu para nenhum deles, ganhou de 3 e empatou com 1, ó, ganhou do Palmeiras de 2-1 de virada, ganhou do São Paulo de 2-1 de virada e ganhou do Fluminense de 3-2 de virada e conseguiu chegar ao empate com o Flamengo. Essa é a opção que eu vou falar. Eu nem gosto de falar, mas se tivesse mais 3 a 5 minutos de jogo, o Vasco teria virado a partida em cima do Flamengo. Porque o time do Flamengo é só uma ilusão, é fraco. Só ganha de time mais fraco do que. Aí fala que o Vasco é mais fraco, por que o Vasco é mais fraco? Se o Vasco é tão fraco, vocês são menos mais fracos ainda, porque vocês não conseguiram ganhar do Vasco. E é sempre o mesmo assunto, rapaz. Sem Vasco não tem Flamengo. Vocês não conseguem tirar o Vasco da boca. Pô, naquele jogo de 2019, que o técnico de vocês era o Jorge Jesus e o nosso era o Vanderlei Luxemburgo, aquela partida foi 4-4. Sendo que naquele ano, eu confesso, vocês eram muito superiores ao time do Vasco, ou seja, o Flamengo era muito superior ao time do Vasco e a partida foi 4-4. E vocês ainda querem falar que o Vasco não é o maior rival do Flamengo? O Vasco estando na situação que está, tendo tantos anos sem ganhar do Flamengo por campeonato
Campeonato Brasileiro, tendo 3 anos sem ganhar do Flamengo, que ganhou no Carioca de 23. Mesmo assim, o Vasco ainda é o maior rival da história do Flamengo. E para mim, que é o jogo mais emblemático da história do futebol brasileiro. É o maior clássico da história do futebol brasileiro, Vasco e Flamengo. E se você não concorda com isso, comenta aqui, porque eu quero saber a tua opinião. Qual é o maior clássico do futebol brasileiro? Na sua opinião. Escreve aqui. Você que chegou até aqui no vídeo, comenta aqui qual é o maior clássico do futebol brasileiro. Para mim, o maior clássico do futebol brasileiro é Vasco e Flamengo, depois o Grenal e depois o Derby. Para quem não sabe, o Derby é Corinthians e Palmeiras, valeu? Grenal é o segundo, o Vasco é o primeiro com o Flamengo e o Grenal é o terceiro. Se você concorda comigo, eu quero que você escreva aqui, porque, cara, o Flamengo e o Vasco, tanto um quanto o outro, pode estar numa situação pior um que o outro, mas o jogo é sempre de igual para igual, tirando aquele 6-1 que foi uma coisa que não vai acontecer de novo, porque o último placar desse que aconteceu foi em 1931. Aí tu faz a conta de 31 para 23 até lá. Aí depois daquele jogo de 23, todos os jogos que o Vasco vai enfrentar o Flamengo, vocês ficam dizendo que vai ser sim, 6-1, 3-1, 4-1, não sei quantos a um, e nunca acontece esse placar. Vocês acham que vai acontecer de novo? O último placar desse foi em 1931, depois só se repetiu em 2023. Faz a conta aí pra mim que eu tô com preguiça de fazer. Então, mano, vai demorar para acontecer outro placar desse. Não sei se para um lado ou se para o outro. Mas em 1997 foi 5-1. Em 2001 foi 5-1 de novo pro Vasco. Eu não sei se você se lembra, com o gol de Edmundo, 3 gols do Romário, Edmundo dançando, fazendo em cima do Júnior Baiano aquele, come aquele gol. Então, cara, parem de falar, parem de fazer isso. Entrem numa conclusão, cheguem a uma conclusão, né? E concordem que o maior clássico do Brasil é o Vasco e Flamengo. Que o maior adversário de vocês, que é a pedra do sapato de vocês, é o Vasco. O Vasco é a pedra do sapato do Flamengo. Então, gente, esse vídeo só foi um desabafo, né? Eu nem gosto de fazer vídeos aqui longo nessas circunstâncias, mas está me incomodando já o mesmo assunto o tempo inteiro. Vocês falando do Vasco, aí empatou com o Flamengo, já tá chato. Vocês não se sentem chato, não. Eu, quando repito a mesma coisa, se acontecer, porque eu não faço e me policio para não fazer isso, eu me sinto chato, cara. Vocês não se sentem chato, não? Ah, por favor, cara. Já tá enchendo o saco. Então parem, deixa andar, compadre. Chega no próximo jogo. Ah, vocês não foram no Maracanã, vocês dificultaram a venda dos ingressos para nós não poder comprar, para nós não ir. E mesmo assim nós fomos. E ó, outra coisa, parabéns para a torcida mista que fez um jogão. Vascaíno abraçando o flamenguista, brincando, né, sem intriga nenhuma, sem confusão nenhuma, sem violência nenhuma. Esse jogo marcou uma nova era em dia clássico entre Vasco e Flamengo. Tomara que seja sempre assim. Não teve problema nenhum, não teve ocorrência nenhuma, não teve briga nenhuma e nenhum caso de violência. Gente, se você chegou até aqui, não se esquece de me ajudar, deixando aquele like, metendo o dedo aqui nesse botãozinho aqui onde está escrito inscreva-se, metendo o dedo assim aqui naquela mãozinha que está escrito assim, joinha com o dedinho para cima. Taca o dedo ali e não se esquece de ativar o sininho da notificação para não perder os vídeos que nós postamos por aqui de mais a mais. Gente, tenha uma ótima semana. Amanhã já tem Vasco contra o Audax Italiano lá no Chile, né? A partir das 19 horas. E aproveita e se inscreve no canal e até o próximo vídeo.